É Joaquim, né? Joaquim. Deus abençoe Joaquim, que Deus o cure na sua enfermidade, que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Respondendo a sua pergunta, nunca sonhei, nunca tive visões, nada de sobrenatural. Minha vida é mais natural do que vocês imaginam. Então, nunca sonhei, nunca tive um sonho sobrenatural, nunca tive uma visão sobrenatural, nunca um anjo veio falar comigo, nunca um santo veio falar comigo, nada. Não tive nada sobrenatural. Agora, eu fico triste por causa disso? Não. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Em outras palavras, eu não fico triste porque eu não tive revelações. Porque tudo que eu precisava já foi dito em Jesus. Em Jesus foi dito tudo. Eu não preciso mais de nada. Claro, se Deus precisar e quiser me oferecer alguma manifestação sobrenatural, que ele faça porque ele quer, porque é a sua vontade, porque eu preciso, porque alguém precisa. Mas em Jesus, ele já me disse tudo. Em Jesus, eu já tenho toda a revelação do Pai para mim. O Jorge, ele tá pedindo pro senhor explicar a diferença entre carmelita e capuchinho. Os carmelitas seguem, todas as ordens religiosas seguem um determinado santo. Então, carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, os grandes aí, né? Então a gente segue a espiritualidade desses santos. Os capuchinhos, Francisco de Assis. Então é isso que muda, tá? Seguimos o mesmo Cristo, o ponto central é Cristo, então todos seguem Cristo, mas com uma vertente diferente. Então Francisco foi para uma linha mais de amor aos pobres e tantas outras coisas, e os carmelitas mais numa linha de oração, de um contato com Deus através da vida de oração. Então, ou seja, todos seguem Cristo, mas cada um através de uma espiritualidade diferente. Frei, eu pedi uma oração para você antes da gente começar, para abençoar essa live e tudo mais, e eu percebi que você orou em línguas. Isso é aceito pela Igreja Católica? Eu já participei da Renovação Carismática, a gente orava em línguas. Como que está isso hoje em dia, dos dons do Espírito Santo? Para explicar, porque muita gente vê, tanto nos evangélicos quanto nos católicos, às vezes, orando em línguas estranhas, e o pessoal às vezes pode ficar assustado, né? Olha, dentro da Igreja Católica, é totalmente aceito, sim. Mas em missa você nunca vê, né? Alguma coisa assim. É que na missa você tem um ritual próprio que deve ser obedecido, e no ritual da missa não está previsto a oração em línguas. Então não seria o lugar ideal, Sei. certo? Então eu oro em línguas quando eu rezei por você, eu oro em línguas quando eu estou lá no meu rosário rezando, Sim. eu oro em línguas sozinho, eu oro em línguas num grupo de oração. Então há vários momentos que nós podemos orar em línguas. E o que é a oração de línguas? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar chegar aqui, não posso falar por mim mesmo não. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Interessante a sua pergunta. Aqui. A palavra de Deus vai falar sobre o dom de línguas, tá? Então, por que a Igreja Católica não é contra o dom de línguas? Porque é bíblico. Pentecostes? Não, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Veja bem, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Então o dom de línguas não é para eu falar com você, você não entendeu o que eu falei? Não, mas está aqui, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então quando eu orei em línguas por você, eu não orei para falar com você, eu orei para falar com Deus. É tipo de uma linguagem especial, diferente. Tá aqui, ó. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Tá aqui.
Não é para você entender. Eu estou falando coisas misteriosas tanto para você quanto para mim, sob a ação do Espírito Santo. Só Deus entende. Não é uma outra língua que tem que ter alguém para traduzir. Não. Aí fala da profecia e tal. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, olha o que Paulo agora vai falar. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Então veja que isso era muito comum na igreja primitiva. Depois, versículo 6. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que aproveitaria-se a minha palavra? E aí Paulo vai começar a ensinar o dom de línguas. Veja, mas eu acho que já ficou suficiente aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Ninguém é obrigado a rezar em línguas. Agora Paulo falava, ninguém reza em línguas mais do que eu. Paulo rezava muito em línguas. Então são coisas misteriosas. Você não é obrigado, mas a Igreja Católica não é contra o dom de línguas porque está aqui, certo? Seria Agora, a língua dos anjos ou não tem? Porque tem gente que fala, né, que é a língua dos anjos. não é correto porque os anjos não têm língua. Os anjos são seres espirituais. Então eu gosto mais de chamar a linguagem do Espírito. Tá. Os gemidos inefáveis. Então eu prefiro outra terminologia, oração em línguas. Porque anjos não... Claro que quando Deus quer que eles falem, eles falam, né? O anjo Gabriel falou com Nossa Senhora, né? Mas é isso. Ficou claro? Ficou. Porque a própria palavra de Deus aqui responde. Ó, o Eduardo Marques, ele perguntou aqui o seguinte, Frei, sua bênção a mim e a minha família. Como eu sei que é Deus falando comigo e não a minha mente? Boa. Poxa, essa... Boa. Meu amigo, você precisa do dom do discernimento dos espíritos. O que é o dom do discernimento dos espíritos? É a capacidade que Deus te dá de discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é da tua cabeça ou se aquilo é do diabo. Então aquilo que está vindo à mente dele pode ser de Deus, pode ser do diabo e pode ser dele mesmo. O que vai te ajudar a saber e a discernir se essa voz é de Deus ou não? É o conhecimento da verdade. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai saber se é Deus ou não que está falando com você. Por quê? Porque Deus nunca falaria para você o que contradiz a Sagrada Escritura. Já começa por aí, né? Se vai contra a Escritura... Se contradizer. Porque Deus está pedindo para... Vamos dizer que naquele casamento não podia haver separação, não tinha motivo para separação. Não, porque Deus está pedindo para eu separar. Não, mas aí você vai contra a palavra de Deus que Jesus não falou isso. Deus está pedindo para eu sair com a novinha. Hein, Lene? Aí acho que não, hein? Você está entendendo como é fácil discernir? Então, ou é a sua voz, ou é a voz do diabo na sua cabeça, porque a palavra de Deus vai dizer, e aí em tantas passagens, o que Deus uniu, o homem não separe, papapá. Então, ou seja, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, é a melhor forma de descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida em qualquer situação. Agora eu tenho uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, tá? Só que ela mandou aqui, ela fala assim, o que te faz crer que somos merecedor do perdão de Cristo? Qual pecador não voltaria a pecar de novo?